Gostaria de saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um momento nós estamos aqui para compartilharmos um pouco mais da palavra do nosso Deus, mais uma porção da palavra do nosso Deus. Neste momento em que comemoramos a independência do nosso país. Então as igrejas hoje, ou nesses momentos, estamos lembrando, levantando clamores, buscando, falando, relacionados à nossa nação. Nós louvamos a Deus porque nós não somos impedidos aqui no Brasil de pregar a palavra do Senhor. Aqui no Brasil nós não somos impedidos de carregar a Bíblia. Aqui no Brasil nós não somos impedidos de estar com as nossas igrejas abertas. E nós agradecemos a Deus porque até aqui o Senhor tem estado conosco e tem nos ajudado. Mas nós não vivemos um momento muito bom no nosso país. A palavra de Deus no Salmo 33, 12 diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós estamos vivendo um momento bom? Temos a certeza, todos nós temos a certeza de que não vivemos um momento bom. Estamos em meio a uma pandemia, onde a nossa terra está doente. Nós vivemos um momento onde conflitos entre os nossos governantes são claros e evidentes. Sempre aconteceu. Mas em meio a essa pandemia, nós vivemos e estamos vivenciando tudo isso, que tem prejudicado as nossas vidas. Jogo de interesses, brigas políticas, tudo isso nós estamos vivendo. Nós estamos vendo que a nossa terra está doente. Violência presente. Pais contra filhos, filhos contra pais, as nossas crianças sendo violentadas por homens sem escrúpulos, por pessoas doentes. E como isso tem crescido? Violência principalmente aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, que nós vivemos, onde nós somos às vezes impedidos de ir em alguns determinados lugares. Saúde completamente comprometida. Os hospitais, tudo isso nós vivemos no meio de todas essas coisas. Pessoas perdendo empregos, empresas fechando, escolas com dificuldades de se manterem, muitas famílias vivendo uma angústia, um medo, uma dificuldade. Esse é o cenário que a gente vive hoje. E muito mais. É muito maior do que isso que eu acabei de falar. Porque nós estamos vivenciando e vendo tudo isso acontecer. Isso é a realidade do nosso país. Isso é a realidade do momento em que nós estamos vivendo. Não muito diferente do que as pessoas viveram e está relatado na palavra de Deus. O profeta Joel, na época do profeta Joel, ele viveu um momento muito ruim. E ele foi levantado a despertar as autoridades. Ele foi levantado a gritar, a tocar as trombetas, a despertar o povo, a liderança. Você pode ir lá no livro de Joel e fazer essa leitura mais calma, mais minuciosa, do momento em que eles estavam vivendo. E ele chama aquela liderança a tocar trombeta, a gritar, a chamar o povo, a conclamar um povo, a orar, a rasgar o seu coração. Isso está evidenciado ali em Joel capítulo 2, onde ele manda: rasgai o vosso coração. Joel 2, capítulo 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. O versículo 15 ele fala: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Versículo 16: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam.
17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Joel, ele conclama o povo pela necessidade e os problemas dos quais eles estavam enfrentando naquela época, a viver um santo jejum, a clamar ao Senhor, a buscar ao Senhor em oração, para que eles estivessem, para que Deus esteja assim, mudando todo aquele cenário do qual eles estavam vivendo. Não de aparência, irmãos. Ele fala aqui, ó, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Porque as vestes, como era a prática deles ali, arrancar e colocar roupas de pano de saco, era tão simplesmente para mostrar às pessoas uma santidade, e às vezes essa santidade era falsa. E Joel chama a você, ele chama o povo a rasgar não as vestes, não as roupas, não de uma forma aparente. Ele fala assim: tira a máscara e rasga o seu coração. O profeta Joel chama isso. Rasga o seu coração e faça um santo jejum, não um jejum que é para mostrar para as pessoas. É um estado de jejum que você e Deus sabe, porque Ele olha e vê o seu coração, o seu sentimento. A palavra de Deus, você voltando lá para 2 Crônicas 7,14, o que Ele fala? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o versículo próximo, 15, ele fala: porque os meus olhos estão abertos, os meus ouvidos estão atentos à oração que se faz neste lugar. Mas a oração de um coração puro, um coração rasgado, um coração verdadeiramente segundo o coração do Senhor. A gente precisa disso, irmãos. O nosso Brasil precisa disso. O nosso Brasil, o momento que nós estamos vivendo, precisa disso. Ele precisa que a gente rasgue o nosso coração. Rasgue o nosso coração e verdadeiramente busquemos o Senhor de todo o nosso coração, para que a nossa terra seja sarada. O momento não é bom, nós já falamos sobre isso. O momento é ruim, mas a nossa confiança tem que estar sempre depositada no Senhor. Joel foi usado a gritar, a falar, a chamar a atenção do povo. E nós devemos ser esses também, queridos, que venhamos a dar ouvidos a essa voz e venhamos a viver para tentar buscar a solução para esses problemas. E o que nós estamos fazendo e o que nós podemos fazer quanto a isso. Eu gosto muito do Salmo 13, eu já li várias vezes, na igreja a gente tem lido várias vezes, eu já falei do Salmo 13. Eu gosto do Salmo 13 porque ele é um salmo que o título é Oração de Fé, é um salmo de Davi. Eu não sei o momento em que Davi escreve esse salmo, se ele fala da vida dele ou se ele fala do seu reino. Davi era rei. E ele estava vivendo um momento de angústia, um momento de dificuldade. Não sei se na tua vida ou no seu reino. Mas ele sabia que ele podia confiar em Deus. E ele, no momento de angústia, no momento de dificuldade, Davi ele faz essa oração de fé, que virou esse cântico. E ele começa nos 2 primeiros versículos. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo?
Davi estava angustiado. Davi não estava vivendo um momento bom. Ele questiona Deus. Ele roga a Deus, ele clama a Deus, ele conversa com Deus, ele fala com Deus, ele expõe a sua angústia, a sua dificuldade, a sua dor a Deus. Somente aquele que podia resolver. No versículo 3 e 4, ele, apesar de ele estar angustiado, com dor, sofrido, ele sabia que ele só podia clamar a Deus e ele clama. Versículo 3 e o versículo 4. Atenta para mim e responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não digam o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Davi clama ao Senhor, atenta para mim e responde-me. Davi pede ao Senhor, atenta-me para mim e responde-me. Deus meu, Senhor meu. Davi era segundo o coração de Deus. E ele tinha Deus como Senhor da sua vida. E ele acreditava e confiava tão somente nisso. Davi busca o Senhor. Mas o que ele poderia continuar a fazer? O que Davi, em meio a essa dificuldade, em meio à luta, ele poderia continuar a fazer? E ele fala no versículo 5 e 6. No tocante a mim, no que eu posso fazer, no que eu vou continuar a fazer, eu vou confiar, eu confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Davi confia na graça do Senhor. Davi se alegrava, regozijava o seu coração na salvação. Ele confiava no Deus Todo-Poderoso. A alegria da salvação. Davi tinha essa alegria da salvação. Alguns momentos ele perdeu isso. Mas ele clamava ao Senhor para restaurar sempre essa alegria da salvação. No tocante a mim, eu confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Davi estava amargurado, sofrido, dolorido, com medo, angustiado, mas ele ia continuar cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, porquanto Deus fazia muito bem para ele. Isso é o que nós temos que ter dentro do nosso coração, queridos. Estamos passando por uma dificuldade grande. Problemas em todas as áreas que a gente pode imaginar. Os problemas emocionais que a gente está convivendo com pessoas bem próximas a nós. Temos que clamar ao Senhor, buscar ao Senhor em todo o tempo, gritar, fazer jejum, orar, rasgar o nosso coração, não a nossa veste, não de aparência. É tirar a máscara, não essa máscara que protege contra o coronavírus, mas a máscara que às vezes carregamos como igreja, uma igreja falsa. Queridos, o Senhor tem feito muito bem para a gente. Temos a certeza de que isso vai passar. Ou se não passar agora, a gente tem o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. E que a alegria da salvação tem que ser aquilo que rege a nossa vida. A certeza de que a presença dEle nos faz muito bem. E o louvor tem que ser contínuo dos nossos lábios, saindo dos nossos lábios. E que vivamos tão somente para glorificar o nome do nosso Deus. Na certeza de que Ele tem feito muito bem para a gente. Que Deus nos abençoe, igreja, que Deus nos abençoe, povo do Senhor. Que Deus nos fortaleça cada vez mais. Que Deus possa estar sempre com a gente. E que o nosso coração seja um coração que viva o Evangelho real e verdadeiro, não de aparências. E que possamos fazer a diferença lá fora.
que possamos fazer a diferença lá fora. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus fale aos nossos corações, gritemos pelo nosso país, gritemos, clamemos pelo nosso país. Que Deus abençoe os nossos líderes, governantes, em todas as áreas, em todos os poderes, desde o presidente da República, os poderes executivos, os poderes judiciários, o poder legislativo, em todas as áreas, ministros, deputados, senadores, governadores, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, líderes de bairros. Que Deus abençoe o nosso país. Que Deus abençoe o nosso país. Que o nome do nosso Deus seja glorificado e exaltado por nós. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.